Olá, Cláudia, que bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado da tua disponibilidade. Nos conhecemos há tanto tempo, trabalhamos juntos há tantos anos, né? E hoje você está aqui para a gente poder conversar um pouco, assim, sabe, filosofar um pouco sobre as constelações familiares, né? Que Oi, bom que Glaucia. você está aqui, Joia. Obrigada pelo convite, né, para a gente estar aqui conversando. Eu fiquei pensando hoje, né, nesse momento que a gente ia se encontrar aqui, falei, nossa, faz tanto tempo que eu estive na conexão sistêmica nos meus primeiros cursos que compôs a minha formação. A gente sempre está em formação, né? É. Por mais que essa palavra seja estranha, né? Parece que a gente está se colocando numa forma, mas é assim que é, e a gente vai compondo e trazendo pedacinhos, né? E a conexão sistêmica trouxe vários pedacinhos para compor essa minha caminhada, que começou lá em 2008. Eu sempre falo assim, eu estou no campo das constelações desde 2008. Não quer dizer que eu estivesse atuando nessa época, mas foi um momento que eu conheci constelação, me encantei. Eu acho que desde então eu não consegui mais parar, né, de estudar, e, enfim, eu trago a constelação como uma filosofia de vida. É uma das coisas que eu sempre comento, que a constelação, para mim, não é uma técnica, não é uma terapia, ela é uma filosofia de vida. Eu penso que se a maioria das pessoas adotasse pelo menos um pedacinho, né, ali os princípios sistêmicos, como uma postura, como uma filosofia de vida, elas não iam nem precisar constelar tanto, né? Já ia fazer uma Ó, diferença na vida delas. é uma possibilidade, sem dúvida. Sim. Então, e Cláudia, e como é que você se apresenta? Eu me apresento como consteladora. Por muito tempo eu ficava pensando, será que eu sou terapeuta? O que eu sou? Eu falo, "Não, eu sou consteladora e vou, claro, associando outras coisas junto com a constelação, porque eu acredito que ela por si só vai faltar coisas para quem, principalmente para quem não é psicólogo, nós precisamos trazer outras abordagens para dar um suporte maior para as pessoas que nós atendemos. É, eu não sou psicóloga, minha formação original é em administração de empresas. Só que desde 2003 que eu venho aí num processo de estar estudando coisas na área tanto de energia, de espiritualidade, das terapias, mas não foi muito intencional até que eu conheci essa transição. Até que quando eu conheci constelação, que curiosamente foi estudando sustentabilidade dentro de um mestrado acadêmico na área de organizações, não tinha nada a ver com terapia, e de repente eu me deparo com um vídeo do Bert Hellinger e ali começa a mudar a minha trajetória. Então, eu já vinha trabalhando nessa área mais da sustentabilidade, ecologia, que a gente está estudando o tempo inteiro ali, visão sistêmica, né? E aí, dali, fui caminhando, então, com as constelações e fazendo várias formações para compor. Eu diria que, além da constelação, hoje, o que dá uma base para mim é bem confiável, vou dizer confiável, porque é o que eu sinto que me dá uma sustentação mesmo, é a experiência somática, que eu conheci, inclusive, graças a vocês, né, na conexão com a doutora Úrsula Frank. Eu via a Úrsula fazendo constelação de uma maneira tão absurdamente diferente do que eu estava acostumada a ver no sistema, do jeitão mais, mesmo ela sendo alemã, né, mas daquele jeito mais duro, mais seco do próprio Bert, do Peter Spelter, que foi meu professor, o primeiro professor. E de repente eu vejo a Úrsula fazendo algo diferente. Eu fiquei, que é isso que ela está fazendo? E no mesmo final de semana de curso com ela, eu ouvi umas 3 vezes assim, experiência somática, SE. Falei, mas o que é esse negócio? Fui atrás, comecei a estudar. A partir dali, da experiência somática, eu venho trazendo coisas da coerência cardíaca, da teoria polivagal. Então, gosto muito de estudar neurociência e acredito muito que a gente tem que aproveitar, né, a neuroplasticidade mesmo, essa capacidade da pessoa, não só minha, não só tua, mas dos nossos clientes, olhar para isso, né, como uma maneira de modificar no indivíduo para depois modificar o resto. E aí a gente consegue fazer uma dobradinha com a constelação, que eu acho que torna a constelação mais efetiva, que é algo que inicialmente até você foi uma das pessoas que trouxe uma pulga para trás da minha orelha, uma vez uma conversa com você sobre um estilo de constelar, deixando aquilo mais o campo atuando. Eu me lembro que você falou assim: não é para todo mundo que vai dar certo. Não foi bem, foi mais ou menos isso que você disse, se você lembra dessa conversa.
E aí eu fiquei com essa informação. E daí eu comecei a observar. Eu falei, é verdade. Nem sempre isso vai dar certo. E ali eu fui um pouco além, né, dentro da minha busca, para ver o que era possível fazer para que a constelação se tornasse mais efetiva. Então, não tem como separar, né? Para mim, não tem como eu separar a constelação fazendo algo, que a gente já vai seguir falando um pouco mais, né, sobre o sintoma, esse ponto de partida, sem olhar para o indivíduo e todo o contexto. Aí entra, para mim, né, o lugar, o caminho também que eu busquei para compor isso, que é o estudo mais aprofundado de campos mórficos e ressonância mórfica. Então, para mim, é isso que acaba é, sustentando a constelação, porque ela sozinha falta, né? Falta algo Sim, que algumas sim. pessoas já vão ter, mas que muitas pessoas hoje, com esses cursos mais rápidos, né? Sem muita experiência, vai ficar faltando. É, você trouxe, né, essa plasticidade, a neurocepção. E isso me encantou muito quando eu comecei a estudar a teoria polivagal, principalmente na formação do SE, que aí eu fui descobrindo tudo isso. E o que eu acho interessante disso, Cláudia, é que eu descobri um novo lugar em mim mesma, que não são os pensamentos, que não são as emoções, mas é o sensorial que me traz uma calma, que me traz uma paz. Então, é um mundo novo tanto para você conseguir acessar os conteúdos dos clientes, quanto a presença, quanto estar presente nesse lugar. E isso é muito contemporâneo, isso é extremamente inovador e funcional. Quando você vai para a neurocepção, você acessa os traumas através do corpo e disso que eu abro o campo. E aí a gente escuta o campo. O campo pede, o campo revela, o campo precisa. E aí você vai seguindo nisso, gera autorregulação, diferenciação, descongelamento, autorregulação, quer dizer, tudo acontece. E isso que é o fenomenológico, né, das constelações. É muito lindo poder unir esses saberes tanto do campo mórfico quanto a neurocepção. Quer dizer, a união disso tudo tem tido um resultado muito potente, né, Cláudia? Sim. Agora você falando assim, de ler o campo, de as informações brotam ali de alguma maneira, né? Que a gente está preparado, pronto, presente para isso. É, e você sabe que eu trabalho com cavalos. Eu tive uma Uhum. experiência ano passado, talvez tenha sido uma das experiências mais significativas para mim, né, em todo esse tempo, né, que eu estou nas constelações. E não foi exatamente com os cavalos, mas foi ao lado dos cavalos. A gente estava com uma turma de formação, mas não era de constelação, era do método Omega TAC, né? Terapia e aprendizagem com cavalos. E nessa turma, era só mulher e a metade delas já eram consteladoras. E a gente tinha um cronograma, uma programação. Começou na sexta-feira com várias aproximações com os cavalos, dentro de uma observação mais fenomenológica mesmo. E aí, no sábado, tinha uma outra atividade. O que aconteceu? Quando chegou no sábado de manhã, que eu acordei, eu tive uma sensação muito forte de que eu não deveria ir direto para os cavalos. Eu deveria chamá-las depois do café da manhã, reunir o grupo no auditório, que eu ia fazer uma constelação. Fiquei um pouco incomodada com isso, porque ao mesmo tempo eu falei, elas não estão aqui buscando constelação, elas estão buscando terapia de aprendizagem com cavalos, elas querem ser facilitadoras. E aí eu fiquei ali no meu processo de autorregulação para eu tentar entender como é que eu ia processar essa mensagem. Falei, bom, de qualquer forma, para elas serem facilitadoras, elas também precisam olhar para as coisas delas. E, enfim, elas concordaram, pedi autorização para modificar o programa, fomos para o auditório e fizemos um centramento, uma breve meditação, e a minha proposta era que para a gente também não usar toda manhã, não usar todo o nosso tempo, cada uma delas ia sentar do meu lado, não ia falar o tema, e a gente ia, então, abrir uma constelação, ver o que ia emergir do campo. Simplesmente assim. E eu não sabia praticamente nada da vida dessas mulheres, era o primeiro módulo, né? De 3 módulos presenciais, aquele era o primeiro. E foi um
um dos momentos mais incríveis, né? De estar ali e aquilo que se manifestou no campo para elas, e o feedback delas, e a maneira com que tocou todas, cada constelação, eu nunca tinha chegado nesse ponto de ver algo assim. Praticamente, eu diria que foi uma constelação espontânea. Então, você de fato escutou o campo do grupo e viu a Sim, necessidade do grupo, do campo do grupo. Você escutou e e foi um reagiu pouco. a isso. Sim, mas teve um elemento que foi diferente, e foi até mais por causa desse encontro, que eu comecei a estudar mais do ano passado para cá, a teoria polivagal e buscar entender um pouco mais essa história que o pessoal tem falado muito, coerência cardíaca com cavalos, né? Tem muita gente falando sobre isso. Tem uma mulher na Espanha que dá um curso sobre isso, porque o coração do cavalo, por ser maior, obviamente, ele vai ter um campo eletromagnético muito maior que o nosso. Uma das habilidades dos cavalos é a autorregulação, assim, num piscar de olhos, né? Quando a gente estuda na experiência somática, a gente aprende que nós, dentro dos mamíferos, somos o que menos se autorregula, né? Uhum. É isso que a gente vai ficando com aquela pilha, né? De ativação. Os cavalos, como eles são presas, eles ficam o tempo inteiro se ativando muito e desativando, né? Ou seja, voltando para o neutro deles, se autorregulando muito rápido. E eles têm a corregulação na manada também. E o que tem se Tá. observado, que é o que as pessoas estão estudando e discutindo, é que quando nós estamos com eles, nós temos também mais facilidade em entrar nessa corregulação, né? É praticamente como se nós entrássemos na manada. E de alguma Interessante. forma, o que eu senti era que existia uma conexão, e eu, daí é uma coisa bem minha, eu acredito que todos os animais, todos os seres vivos nesse planeta estão de alguma maneira caminhando juntos num processo. Eu não gosto muito da palavra evolução, porque já dá margem aí para uma bela conversa, né? O que que é evolução, afinal de contas, mas vamos chamar de evolução. Então, como eu acredito que a gente compartilha desse processo em ondas, né? De ir para algum lugar, De sair de um lugar e ir para outro lugar, autorregulação. De isso. autorregulação, né? Isso resume Vamos tudo, chamar, né? pode ser, vamos chamar assim que é mais fácil. E então, de alguma maneira, eu senti que eles mesmos, em outros níveis, né, desses campos, que tem muitos campos, que estão, alguns não consigo nem imaginar, não consigo imaginar, mas não consigo entender ainda, estivessem também fazendo uma preparação. Talvez essa corregulação deles com a gente fosse também num nível, talvez, de campo mórfico ou algo assim. Porque a presença deles perto de onde nós estávamos, o nível de centramento, de aprofundamento, era a mesma coisa que nós estivéssemos dentro da pista trabalhando com os cavalos, porque eu consigo ver isso mais facilmente quando as pessoas estão dentro do campo com os cavalos, né? Independentemente, porque eu não faço constelação com cavalos, eu faço terapia e aprendizagem, que é diferente, é totalmente diferente. Só que naquele momento que a pessoa está interagindo com o cavalo, ela está 100% no momento presente, que é o que eles fazem, o tempo inteiro da vida deles estão no momento presente. Então, para interagir com um bichão lá de 500 quilos, às vezes um cavalo que chega a pesar meia tonelada, a pessoa tem que estar presente. Então, é nesse momento que as coisas vão acontecendo, as informações mais preciosas vão emergindo. Só que eu tive a oportunidade de vivenciar isso sem os cavalos, diretamente, né? Eles estavam lá no lugar deles e nós estávamos dentro de um auditório que era perto, mas eles não estavam interagindo. Então, para mim, essa experiência foi aquela do uau, né? O que que foi isso? E coisas que as pessoas tinham certeza que elas já tinham trabalhado, que elas não precisavam mais olhar aquilo, e aquilo veio uma outra, né, um outro nível de profundidade, um pequeno pedacinho ali que era talvez o mais importante para elas olharem. Foi muito lindo. Então, isso me chamou muito a atenção, faz mais ou menos um ano e pouquinho, e desde então eu voltei a estudar mais, né? Falei, deixa eu puxar de novo aqui, né? Essa teoria polivagal, deixa eu puxar de novo aqui a ressonância mórfica. Então, é por isso que eu falei, a gente está sempre nesse processo de formação, né? Talvez a gente tenha que se desinformar de uma forma antiga e ir para uma outra forma nova, porque não Oh, para. oh. E assim, cada nova informação que surge,
né, científica, inclusive, faz você ter que rever, reformular e, opa, o que que é isso? Qual é o lugar disso no meu trabalho? Se eu vou pôr ou se eu não vou pôr, se eu vou incluir ou não, né? Uhum. Cláudia, sendo a solução de um sintoma a base do nosso trabalho, quer dizer, um cliente vem com um sintoma para você ver se consegue fazer algo a respeito daquilo, o que é um sintoma para você? Eu acho que o sintoma é o momento de fazer essa pessoa sair da zona de conforto. É o chamado para ela olhar para algo que está por trás disso. Claro que algumas pessoas vão continuar focadas no sintoma, né? Eu sei que é bem clichê, mas é que a metáfora, para mim, é a melhor que existe do iceberg, né? Então, o sintoma sempre vai estar mostrando algo, só que esse algo vem em camadas, é como se tivessem realmente vários andares para baixo daquilo ali, e que a gente consegue ir gradativamente acessando. Então, eu penso que o sintoma é a possibilidade, é a oportunidade. Nós deveríamos nos encantar pelos nossos sintomas, porque é o momento, né? Sei lá, o caminho, a porta que se abre para Mensagens, né? Mensageiros, né? mensageiros. Então, sinal de que, opa, chegou a hora de você olhar para isso, porque às vezes eu me pergunto assim, mas por que a gente passa uma vida inteira e de repente algo que se manifesta, né? Porque talvez tenha chegado um momento, a maturidade, o contexto, inclusive, né, para que aquilo se manifeste, para que a gente possa lidar com aquilo. Alguns outros sintomas a gente talvez carregue a vida inteira e nem veja que é um sintoma, acho que faz parte da personalidade ou algo assim. Uhum. Isso Mas também pode sabe ser. como eu sinto essa coisa do sintoma? Eu acho que assim, você, dentro da tua estratégia de sobrevivência, você vai vivendo daquele mesmo padrão, né? O sentir, pensar e agir igual, na lealdade, vem perpetuando, vem repetindo. Chega uma hora que eu acho que a alma reclama. Chega, você não dá mais para você continuar no modelo infantil. É hora de você se diferenciar disso, se responsabilizar e crescer, né? E virar um adulto. Eu sinto que tem muito a força da alma querendo que você se torne um indivíduo, se torne algo que tem a ver com o que você veio fazer e não com o que você aprendeu que deveria fazer, né? Então a gente vai infância, adolescência, juventude e chega uma hora para passagem da vida adulta, normalmente tem um sintoma e é ele que vai, obviamente, para quem presta atenção, né, nisso, é ele que vai fazer você entrar num processo e conseguir entender a mensagem daquele sintoma. Eu sinto que tem a mão da alma. Poderia falar isso? Eu estou ouvindo aqui pensando, porque eu estou num momento agora que eu resolvi me mudar, sair de Curitiba, e com essa mudança, eu passei a me inserir num círculo de pessoas totalmente diferente daquele círculo que eu estava acostumada. Quando a gente fica muito tempo num lugar, nós já sabemos como é todo aquele sistema, né? As pessoas que a gente circula é uma rede, a gente está sempre circulando dentro de uma rede. Então, se eu estou buscando me melhorar como pessoa, aprender, se eu sou terapeuta, eu estou estudando mais nessa área, eu tenho uma tendência a estar mais nesse meio, né? E também, por ressonância, eu vou atender uma determinada faixa de pessoas, de clientes, que talvez estejam no momento X ou no momento Y, de deixar que essa alma gere ali um chamado mais forte através de um sintoma para ele fazer algo. Com essa mudança, eu me distanciei, não só fisicamente, mas pelas coisas do dia a dia, do contato com a maioria dessas pessoas, que também eram terapeutas, também eram buscadores, também eram estudiosas, e daquela faixa que eu já estava atuando de clientes. E vim para um lugar que é praticamente rural, que eu sempre quis estar numa cidade menor, mais longe de trânsito e toda aquela questão. E é muito curioso, porque eu venho percebendo a enorme, imensa diferença. Eu falei, gente, eu estava muito dentro de uma bolha.
E quando eu saí dessa bolha, eu fiquei um pouco assustada. Então, essas coisas que a gente está conversando aqui, que parece algo corriqueiro até, que as pessoas que estão observando, tem uma coisa me incomodando, acho que chegou a hora de eu dar esse passo, né? Com a ajuda de um terapeuta. Então, aqui eu vejo as pessoas ainda com aquele preconceito que parecia que era uma coisa antiga, da terapia, de ter que ir a um psiquiatra, por exemplo, né? E num padrão de se relacionar que as coisas estão acontecendo, os chamados, e a pessoa não percebe que tem algo a ser feito. Então, para mim está sendo uma experiência assim, primeiro foi uma coisa um pouco chocante, e eu tive que eu me autorregular, dizer, como é que eu vou agora Uhum, interagir? Porque eu não posso me uhum. isolar. Eu não vim aqui porque eu quero me isolar. Eu vim aqui porque eu quero ter uma experiência diferente. Então, eu falei, eu tenho que me abrir. Então, todo dia que eu tinha um convite, alguma coisa, eu falava, eu vou lá, eu vou aceitar. E vou me autorregular para me abrir para isso, entender como que é esse outro jeito. Então, eu tenho percebido essa diferença de estar numa bolha, vou chamar de buscadores, seja do que for, né? De si próprio, de espiritualidade, e agora vim para uma outra bolha de pessoas que as coisas estão acontecendo e elas não estão vendo. Por isso que eu falei que é o momento dela. Talvez no momento que aquilo incomode muito, ela vá fazer algo com aquilo, mas eu vejo que isso é muito diferente, de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, talvez até geograficamente falando. Me pegou de E surpresa isso, essa história. horas, isso me dá uma sensação que pode ser algo em relação ao teu feminino. A força do feminino, ela cuida do mundo interno, a força do masculino cuida do mundo externo, como você se comunica, como você se vincula, como, né? E o dentro, o que que eu penso, o que que eu sinto, quer dizer, a força do feminino. E você tem que requalificar, né? Você tem que achar um novo lugar para lidar com essas pessoas. Então, é uma delicadeza, né? Até maior. Isso tem uma força do feminino grande aí. Hum. Isso deve ter um sentido, não é à toa, é para poder incluir no teu currículo essa experiência, porque com certeza é uma ferramenta pedagógica significativa, né? Lidar com as pessoas aí assim não é pouca coisa. Mas é Cláudia, ótimo, que é mais ou menos como se fosse entrar em contato com a realidade, porque isso aí, né, é muito ok, confortável ok. ficar numa bolha bem conhecida, que está todo mundo olhando na mesma direção. Por ressonância, eu vou atrair clientes que também estão buscando, que também estão atentos aos chamados da sua alma, e de repente, opa, existe uma outra realidade. Eu acho que essa outra realidade é carente e a gente precisa olhar para isso. Essa é a minha reflexão. É Entendi. preciso se abrir e ver que tem muita gente ainda precisando do básico, do básico. Básico em termos de se conhecer, né? Ok. Como você enxerga o pensamento sistêmico, incluindo a transgeracionalidade na busca da origem e do descongelamento de um sintoma? Como é que você inclui esse transgeracional nesse sintoma? Então, eu hoje em dia já às vezes eu me pergunto se eu ainda posso dizer que o que eu faço é constelação familiar. Eu falo, bom, o princípio está aqui, a maneira de trazer pessoas para representar, acessar campos de informação, mas aquilo que se apresenta, talvez eu ainda esteja bastante focada naquilo que o Bert chamava de movimento de espírito, de deixar que algo se manifeste sem a gente interferir. Então, eu tenho feito a constelação muito dessa maneira. E, e tenho focado mais na pessoa, o que ela vai fazer com aquela informação. Eu tenho percebido que a força daquilo que está se manifestando e o movimento de soltar, de quando algo se descola, aquilo que estava preso, aquilo que ninguém queria olhar, é visto ou algo é solto, só vai acontecer com a consciência de quem está sendo constelado. Então, eu não me ocupo muito assim. Isso veio, porque tem alguns consteladores que vão nessa linha, eu nem sei fazer isso. Isso deve ter acontecido tantas gerações.
sei lá, tataravó e coisas assim. Nunca me ocupei disso, Nem né? eu. Eu não consigo ver essas receitas assim. Ah, esse é no lado direito é masculino, lado esquerdo é feminino. Ok, mas para mim tudo tem um limite. Para mim aquilo que está se mostrando é daquela pessoa, daquele Daquele campo. sistema. E naquele sistema aquilo tem um significado. E para cada sistema tem um Perfeito. significado diferente. Não tem Sim, como ter receita. sim, eu acho. Então, eu fico muito focada no que está acontecendo com o cliente durante a constelação. Normalmente eu nem levanto, eu fico do lado dessa pessoa, buscando ver o quanto ele está caminhando, porque existe para mim, aquilo existe um fluxo que acontece por si só, com a consciência dele, não por si só, mas eu digo sem eu interferir, sem os representantes interferirem, e à medida que ele vai tomando consciência, e esse tomar consciência é uma coisa estranha, né? Porque não é um tomar consciência a partir dele entender alguma coisa, é a partir dele seguir aquilo que ele tem que fazer, né? E aí aquilo vai se modificando. Então, eu não sei muito bem se é isso a pergunta, talvez seja um pouquinho diferente pela linha que você trabalha, né? Quando você está falando em descongelar isso que está congelado, não, talvez eu não saiba nem te responder isso, Glaucio, no meu, porque a maneira com que eu vou caminhando talvez seja essa, né? Buscando trazer uma compreensão para ele, que se aquilo está se manifestando na vida dele, se ele tem aquele sintoma, que às vezes a pessoa poderia perguntar assim, por que que isso está acontecendo comigo e não com o meu irmão? Não com a minha irmã, a gente é da mesma família. Por quê? Sim. Porque você tem um contexto, né? Que seria, Uhum. teu fenótipo trouxe isso para você, porque você está vivendo isso, pensando isso, sentindo isso, você gera um campo próprio seu, vibracional, que vai entrar em ressonância com esse campo do seu antepassado, que pode ser em qualquer geração. Inclusive, se a pessoa acredita em reencarnação, ela pode até falar que é ela mesma, para mim não faz diferença. O fato é que eu me ocupo mais do presente. O que é que essa pessoa precisa tomar consciência agora que ela está fazendo? O que é que você está fazendo que, por fazer, coloca você em ressonância com esse fato? Então, eu também modifiquei os meus grupos de constelação. Eu não faço mais daquela forma que eu fazia antigamente, que foi como eu conhecia. A pessoa vinha, falava o tema, a gente fazia a constelação na hora. Não, eu atendo a pessoa antes. Eu gosto de saber o que está acontecendo, fazer o genograma, sentir já o campo dela antes, para no dia do grupo não deixar ela contar muito qual que é a questão dela. Eu prefiro fazer a constelação sem muitas informações. E depois eu Uhum. faço um outro atendimento para ver o que foi que se movimentou, o que foi que ela, qual foi a compreensão com relação ao presente, o que está acontecendo na vida dela, que ela precisa às vezes de uma ajuda para encaixar essa nova informação e soltar aquela antiga. E isso é mudar a frequência dela, mudar algum padrão dela que entra nesse processo de ressonância. Por isso que eu falei no começo que eu estou bastante focada, né, na ressonância mórfica mesmo. Para mim, assim, isso virou a chave da constelação Uhum. para mim, para Uhum. conseguir trazer a compreensão para a pessoa que é ela. Ah, mas por que que não é meu irmão? Não, porque você que vivenciou algo, pensou e sentiu, que gerou uma certa informação no teu campo individual, que levou você para essa ressonância com essa pessoa. Então agora você tem que olhar para sua vida, e se a pessoa não faz terapia, psicoterapia, eu vou pedir que ela cogite, então, né, considere ela fazer então esse movimento, né, para que ela consiga, porque para algumas pessoas parece que é mais a alma já chamou acho que com mais força, falou, você já passou da hora, vai lá e faz. E parece que a constelação dá não sei, movimenta mais rápido, mas tem Sem muita dúvida. gente que vai precisar trabalhar mais, fazer lição de casa, Sim, né? sim. Jeito. Então, do que você está colocando, Cláudia, assim, o que que eu observo com muita clareza? O campo não precisa de história, ele precisa ser ancorado. Você precisa dar um lugar para a origem daquele sintoma. Quando você faz isso, ele autorregula, ele descongela sozinho. Quer dizer, tem técnicas, eu uso frases, jeito, formas, né? Que é o que a gente vai desenvolvendo no Sim, dia a dia. Mas isso tudo eu sinto que auxilia, porque o campo se autorregula quando você acha a origem sistêmica do sintoma
É, e aí a gente fica escutando o que vai acontecendo, você encaminha, aquilo descongela e autorregula. Porque o campo não precisa de história, ele precisa ser. O sintoma tem que estar ancorado ali. E aí o resto ele facilita, ajuda. Então, aí, e a minha pergunta para você foi assim, nesse sentido: como que o transgeracional influencia no seu olhar a cura de um sintoma? Como que ele influencia a cura? O descongelamento, o entendimento, a autorregulação de um sintoma. Eu não sei muito bem se eu entendi a pergunta. Assim, Então, o que isso Cláudia, eu traz estou para mim? querendo Porque quando você fala que... incluir aqui, ó, eu estou querendo incluir aqui a função do transgeracional, quer dizer, dos antepassados. Como que Uhum. você acessa os antepassados na busca da cura de um sintoma? É isso que eu Ah, estou ok. Tá. Acho que trazendo. peguei agora um fiozinho aqui. Ok. Tá. Bom, nesse caso desse transgeracional trazendo assim, a única coisa que eu posso dizer é que tem a ver com a postura, como eu vejo isso, né? A Uhum. postura de respeito e de trazer como sendo parte da solução e não sendo o problema, porque muitas vezes na constelação me dá a impressão que as pessoas buscam o culpado. Se eu estou passando por isso, alguém fez alguma besteira lá no passado. Isso daí, eu tenho até que admitir que a própria constelação abriu margem para esse tipo de caças bruxas dos antepassados. Por quê? Porque falava assim, a gente precisa resolver o passado. Aí as constelações, aquelas constelações clássicas, bem teatrais, ficava querendo resolver as coisas dos antepassados, né? Com frases, eu sinto muito um para o outro e toda aquela história que muitas vezes estava tentando mudar o final de uma história, mas eu não sei se a gente voltasse no tempo, se aquele antepassado ia querer que mudasse aquela história. Talvez ele ia falar, não, não pode, não dá para mudar, já passou, né? Eu gosto muito de falar isso. Nada que eu faça hoje vai trazer um passado mais feliz, nem para mim, nem para ninguém. O que eu posso fazer hoje vai trazer algo melhor para mim agora e talvez no futuro, mas no passado jamais. Então, quem somos nós para entrar numa máquina do tempo chamada constelação familiar, através de um campo mórfico, algo assim, e mudar o passado? Isso não existe. Então, quando nós temos essa postura de mudar o passado, para mim a sensação é assim: esses antepassados não vão jogar no meu time, porque eu estou querendo mexer na história deles. Eu só posso respeitar essa história, Ok. honrar e Uhum. fazer com que o meu cliente também caminhe comigo nessa mesma perspectiva e trazer a parte saudável. Eu sempre gosto de ancorar a parte saudável do sistema para que eles venham apoiar e trazer a força deles para fazer esse movimento. Então, como eu tenho também esse olhar mais espiritual, talvez porque eu tenho estudado também muitas coisas da apometria, e então eu também faço uma ancoragem minha antes e com essa intenção de trazer a parte saudável desse sistema para que ajude, porque talvez se a gente pudesse realmente entrar nessa maquininha do tempo e perguntar algo para eles, talvez o que eles falassem é aquilo que a gente sempre fala, até quando a gente fala em ecologia, deixar um mundo melhor para gerações futuras. Eu penso que quando a gente pensa na gente, na nossa geração atual, né, em uma pessoa saudável, né, psicologicamente, ela sempre vai querer que os seus descendentes tenham uma vida melhor do que a vida que elas tiveram. Eu penso isso com relação aos Sim. meus filhos, meus sobrinhos, e todo mundo pensa, todo mundo saudável pensa isso. Então, eu imagino que os nossos antepassados também desejaram que os descendentes deles tivessem uma vida melhor que a deles. Essa é a parte saudável do sistema. E essa parte, ela é fonte de força, de movimento, de liberdade, para que todo mundo seja livre, Superação, de muita superação, de né? quebrar esses padrões de Muito. sofrimento, tantos ficaram, né, presos. Então, eu vejo essa parte saudável da ancestralidade, da transgeracionalidade, como a parte de força, e é muito lindo quando o cliente se conecta É, neles. É é, muito lindo, muito emocionante. é.
E tem, né, a cultura em volta, a sociedade. Então, eu acabei de fazer um livro que você mesmo comentou, né? Que é a mochila transgeracional que carregamos, né? Quer dizer, teve a Primeira Guerra, o que que veio disso? Teve a gripe espanhola, o que que veio disso? Então, depois a Segunda Guerra, depois Getúlio Vargas no Brasil proibiu o italiano, o alemão e o japonês de falar as suas línguas aqui, quer dizer, não necessariamente alguém fez alguma coisa errada, né? O mundo à volta geram muitas dificuldades, muitos impedimentos, a guerra, a fome, a perseguição, e que geram traumas transgeracionais. Não é brincadeira sair de um país, vir para cá durante 40 dias sem falar a língua, sem saber o que vai comer, o dinheiro que vai ganhar, onde vai dormir, onde quer dizer. Isso tudo traumatiza e tem muita superação. E você entender a superação dos antepassados, sabe, te dá um lugar, te dá uma raiz, porque graças a eles terem suportado tudo isso que eu estou aqui. Se eles não tivessem suportado, eu não teria nascido, né? E olhar para trás, reconhecer, incluir e reverenciar, isso que eu acho lindo. Isso eu aprendi com Bert Hellinger. Uhum. Reconhecer, incluir e reverenciar, e não julgar e acusar. Aliás, quando você está julgando e acusando, não rola a autorregulação. Ela só acontece quando você reconhece e reverencia e inclui aquilo tudo. Então, é bonito entender da onde a gente vem. Quais são as forças do nosso sistema? O que que eles passaram? O que que eles superaram? E o que que ficou para a gente ainda conseguir continuar superando e evoluindo, né? De todos Uhum. os desafios, tipo o Covid-19, quantas pessoas morreram, quantas pessoas entraram em síndrome do pânico, isso abalou a humanidade inteira. Então, é um trauma coletivo, é um trauma que afeta individualmente, não tem como dizer que não, né? Uhum. Sim. É um grande desafio tudo isso. E hoje a gente tem outros traumas que são estranhos, né? Eu tenho observado as pessoas se agrupando por crenças meio apocalípticas e fazendo Isso. coisas absurdas, se Sim. preparando realmente para um apocalipse. E eu pensei sobre isso, né? E como é isso, como vai ser isso no futuro, né? Como é esse campo maior para Consequências. pessoas que estão, eu conheço pessoas que estão há anos se preparando para isso, né? E é um trauma também, então se reunindo numa crença em algo que pode ser que aconteça, ok, mas, né? Vamos pensar no presente. Muita Sim, coisa nesse mundo moderno, né? muito, Tecnologia. vários desafios. Cláudia, e que linha que você vem seguindo do seu trabalho? Você já falou um pouco. Você colocou do campo mórfico, você colocou de estar percebendo a pessoa no presente dela, o que que vai acontecendo, o que que vai liberando. Fala um pouco mais desse teu caminho agora profissional. Bom, teve um determinado momento, acho que foi 2019, que eu confesso que eu fiquei bem angustiada com as constelações e foi um ponto de quase ruptura para mim. Falei, eu não vou mais contribuir com isso. Realmente, naquele momento ali, eu até parei com as formações. Daí veio a pandemia logo em seguida, que ajudou, inclusive, né? Então, o Instituto Luz do Ser, que eu e a Eliane Kuhn, que nós formamos tanta gente, a gente encerrou isso, porque eu comecei a ver essa banalização da constelação. Então, para mim, assim, foi um momento que eu falei, eu não vou mais fazer isso, mas também, se eu não vou mais fazer isso, eu vou fazer o quê? Porque eu continuo, como eu disse, a constelação é uma filosofia de vida. Eu não consigo me relacionar com ninguém numa conversa normal, seja uma amiga, sem ter a constelação como um pano de fundo, porque é uma verdade para mim, que eu acredito numa forma de se relacionar, né? E então, de lá para cá, como eu também estava bastante envolvida com esses estudos mais na linha espiritualista, tentando entender como essa transgeracionalidade chega até nós por outros vieses, digamos,
e encontrei muitas linhas paralelas da apometria com a constelação. Então, eu comecei a voltar para a constelação, mas com um pouco mais dessa base, assim, dessas ancoragens. Como eu disse, uma das linhas de ancoragem é dos próprios ancestrais da pessoa, uma linha de ancoragem minha, dos meus mentores, mas isso é uma coisa que eu faço. É, se as pessoas que estão no meu grupo sentirem vontade de fazer, elas podem fazer também ou não, porque isso é muito individual, porque daí a gente vai para o caminho das crenças, né? Mas para mim eu preciso sentir que eu tenho esse apoio da espiritualidade no meu trabalho, que eu tenho uma autorização, que eu tenho uma permissão dos ancestrais daquela pessoa. E aí sim, eu vou ficar muito focada, principalmente na parte da ressonância. Eu diria que a ressonância talvez é o ponto principal. O meu grande Uhum. objetivo com a constelação é tirar aquela pessoa da ressonância, com maior respeito e delicadeza, com toda a história que está por trás daquilo, trazer ela para o presente com a consciência de que ela precisa mudar algo na vida dela, e aí a gente utiliza essas, essas coisas que eu adoro, né? Da teoria polivagal, da neurociência, muitos exercícios de mudar o foco quando a pessoa tem, ai, mas eu não consigo esquecer isso, eu não consigo parar de pensar nisso, quando ela encontra o que é que ela faz na vida dela, que abre eu chamo de portal de ressonância, né? Que vem todo esse campo mórfico dos ancestrais dela. Quando ela percebe isso, então a gente tem ferramentas para ajudar essa pessoa a mudar o padrão dela. Então eu gosto muito de trazer tudo isso e caminhar. E aí chega um momento eu falo, mas será que isso ainda é constelação? Eu já não consigo dizer, mas será que é constelação? Porque aquela constelação do Bert que eu vi lá na Alemanha em 2012, que eu fiquei de queixo caído, né? Porque eu tinha estava estudando aqui no Brasil e era totalmente voltado nas constelações clássicas. Quando eu chego lá, eu vejo o Bert Hellinger sentadinho lá no fundo, só observando. Dele falava assim, mais um representante. Alguém se levantava e ia, ou às vezes as pessoas levantavam espontaneamente. Eu falei, mas como assim? O que que a gente está fazendo lá no Brasil, né? Que é tão diferente. Então, eu não sei, talvez sim, talvez a gente não tenha conseguido entender todas as camadas que estavam por trás da constelação dele também. Eu, né, não tinha conseguido entender naquele momento em que ele estava mais presente, disponível para os cursos e para as coisas. Mas hoje eu diria que o ponto central para mim é a ressonância mórfica Sim, desse trabalho que eu ainda chamo de constelação. sim, sim. Eu acho que tem uma coisa da sintonia, né, da força de cura de cada terapeuta. Eu desenvolvi o Nexo Renascer Sistêmico, que é um outro caminho. Quer dizer, no fundo, a pessoa tem um sintoma, um nó, que pode ter uma ressonância com um antepassado, e é com isto que a gente trabalha. Se isso chama constelação ou não, isso é outra história. Quer dizer, tem um sintoma, você tem a sua forma, a tua sintonia, o teu sistema de crenças, o que faz a tua força de cura acontecer. E cada uma tem uma. Né? Isso eu acho que é absolutamente individual. Então, se você segue a tua força de cura, você vai fazer o teu caminho individual e cada um faz o seu, e eu acho que todos estão certos. Né? Porque Sim. o foco é fazer a pessoa se desidentificar de algo do passado que mantém ela presa, sem fluxo, rígida e sem alegria e felicidade. Quer dizer, o objetivo é sempre o mesmo. Se isso é a constelação ou não, cada um faça o seu julgamento a respeito É, sim, disso. está tudo certo. Né? Tá tudo certo, né? Uma coisa, Glaucia, que eu acho interessante também, e que depois de um tempo eu comecei até, como eu comecei a observar muito isso, eu comecei a dividir em três esferas o que se manifesta na constelação. Porque a gente estava até Hum, agora aqui falando da transgeracionalidade, porque muita coisa vem, né? Mas às vezes eu tenho percebido, por que que eu divido em três? Assim, o transgeracional, que vem lá dos antepassados, o familiar, da família de origem mesmo, aqueles traumas de desenvolvimento que aconteceu ali com o pai, com a mãe, com o irmão, às vezes com os avós, que chega sim. até essa pessoa, e a esfera individual. Porque muitas vezes na constelação, a pessoa vem com um tema, a gente coloca a constelação e aparece, o outro personagem que aparece é ela mesma. Ela mesma, mocinha, quando ela teve um filho com 15 anos de idade, e ela não consegue agora, adulta, liberar esse filho,
que já está bem adulto também, não consegue mandar esse filho para a vida e ela não sabe o que que é. E de repente aparece a jovenzinha e ela acessa uma memória dela, porque é uma memória, porque foi algo que ela vivenciou, não é uma memória transgeracional de pessoa Biográfica, mas é biográfica, biográfica. que ela teve um pensamento mágico na hora que ela se viu grávida. E se eu não tivesse engravidado? Né? Em algum momento ela pensou isso e a partir daí ela gera uma super proteção com esse filho e que ela não libera ele para a vida. Então, essa pessoa que vem de muito tempo de terapia e que imagina várias coisas, e de repente, quando ela vê isso, que estava lá embaixo, bem escondidinho, ela fala, puxa, e aí muda tudo. Então, também tem isso, nós também conseguimos na constelação acessar isso. E eu tenho uma sensação que as pessoas buscam muito pelo transgeracional. Não os consteladores, as próprias pessoas que buscam constelação. Aquela história que eu falei de buscar um Sim. culpado, né? Ai, mas isso está acontecendo comigo. E daí, muitos já chegam contando a história, né? Porque meus É, é. tataravós vieram não sei da onde. E Então, às vezes. Cláudia, estamos em ressonância. No Nexo, eu trabalho com trauma transgeracional, gestacional e biográfico. Então, eu tenho etapas, quer dizer, Aham. muito parecido com o teu raciocínio, né? Quer dizer, Uhum. tem a hora de tudo, né? A hora do Uhum. gestacional, a hora do transgeracional e a hora do biográfico. Porque o ser é um todo, é integrativo, né? E tudo está relacionando. Ficaria aqui, mas pelo menos uma hora e tanto aqui conversando com você, filosofando sobre isso. Adoro conversar sobre isso, trocar, entender como é que as pessoas estão trabalhando com esses conceitos tão profundos, tão espirituais. Campo mórfico é absolutamente espiritual para mim, desse ponto de vista, Concordo. porque ali é alma com alma, né? Porque é uma memória, é um campo, então é a alma do grupo, é a alma individual, é como, né? Então, para mim, é um movimento super espiritual. E eu queria te fazer um último pedido. Me fala uma palavra, um conceito, um exercício que você poderia deixar aqui para os nossos ouvintes. Eu vou deixar um exercício, que é o exercício da coerência cardíaca. Que agora, porque como a neurociência é tão jovenzinha, né, as descobertas são tão recentes, então quando eu falo agora, nos últimos anos mesmo, e você sabe disso, que você também estuda isso, que se descobriu que tem várias sinapses que partem do coração para o cérebro, e não ao contrário, tem mais, inclusive, que partem do coração para o cérebro do que do cérebro para o coração. Então, o coração volta a ganhar o status, né, de um órgão que sente e que pensa também. Então, quando a gente fala em coerência cardíaca, é coerência cérebro-coração, através da nossa respiração, em 5 tempos, inspirando. Quem não consegue fazer 5 pode fazer 4. O importante é que seja no mesmo tempo do inspirar e do expirar, né? É Aham. o que proporciona a gente se autorregular. E às vezes isso é, às vezes não, gente, sempre, né? 5 minutos. 5 minutos que a gente pare para fazer esse exercício. Ah, o dia tá meio estranho, tô chateada com o meu chefe, tô brigando com a minha colega de trabalho, com o maridão, seja o que for. Fica quietinho um pouco, 5 minutos, às vezes vai no banheiro. Eu falo isso quem trabalha em empresa, que tem um monte de gente, não vai fazer isso no meio de uma sala cheia de gente. Vai no banheiro e conta a respiração, foca no coração, coloca a mãozinha e se autorregula. Eu acho que todo mundo tem que aprender sobre autorregulação. Ao invés de dar aquela resposta, né, já na lata, respira. 5 minutos. Saia da situação por 5 minutos. Volta e vai ter uma outra forma de sentir e pensar a partir dessa coerência do cérebro com o coração. Eu acho que esse exercício vale a pena. Com certeza, eu vou praticar, depois eu te conto o que aconteceu. Tá Cláudia, bom. obrigada da tua disponibilidade, que delícia poder conversar sobre esses assuntos. A gente fica no consultório tão isolado, né? É sempre bom poder trocar, porque o nosso trabalho, né, é um isolamento, né? Você fica com o outro o dia inteiro e às vezes com dificuldade de poder trocar. Obrigado da tua disponibilidade, espero que você continue nesse caminho, que você tenha sucesso nesse novo lugar que você está, né? Que isso faça você
transformar habilidades e competências e que isso ajude as pessoas de lá também. Obrigado, meu Obrigada. bem. Eu que Tudo de agradeço o bom. convite. Beijo. Beijo. Até Até mais. mais.